Bom dia a todos, meu nome é Carlos Oliveira, sou professor de Direito Civil da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de falar para vocês, em poucas palavras, a respeito da relação contratos no direito civil, contratos no direito privado e a pandemia de coronavírus que nós vivemos. O tempo que nós vivemos é um tempo inusitado, o tempo que nós vivemos é um tempo novo, é um tempo que nos traz uma situação totalmente imprevisível, uma situação totalmente descaracterizada da normalidade. E eu acho que nessas situações, as autoridades constituídas, elas necessariamente têm a obrigação de serem criativas. Ou seja, você tem, enquanto autoridade constituída, a obrigação de criar mecanismos ou de tentar criar mecanismos que possam eventualmente minimizar os efeitos dessa pandemia perante a população. A primeira situação que se pensa é a situação relativa à saúde. Temos sim que preservar vidas, conservar vidas, evitar mortes. Na área da saúde, as implementações são visíveis, principalmente com relação à quarentena forçada, que, no meu modesto entender, é necessária. Agora, essa quarentena forçada, a gente também não pode perder de vista que ela vai deixar sequelas, já está deixando sequelas, porque na realidade nós temos uma parcela muito acentuada de nossa população que ela vive, vamos dizer assim, sem ter uma reserva financeira. E a pessoa que não tem uma reserva financeira, impossibilitada de sair para trabalhar, como nós estamos vendo, ela vai sofrer os efeitos na própria mesa. Com relação à comida diária para si, para a família, para os filhos. Temos uma parcela bem menor da população que ela tem realmente uma reserva financeira, e essa parcela mínima da população, ela obviamente vai sentir os efeitos mais um pouco para o futuro, porque esses efeitos virão. Temos que pensar em soluções de curto prazo, temos que pensar em soluções e não em paliativos. Penso eu que toda essa pandemia, toda essa situação inesperada, toda essa situação extraordinária, ela vai sim resultar numa demanda judicial muito grande, com uma distribuição absurda de processos ao Poder Judiciário, que muitas das vezes não está preparado para julgar a demanda em termos quantitativos ou nos termos quantitativos que ela vai se apresentar. Então, eu acho que a solução primeira é a conciliação. A solução imediata é a conciliação. Dou como exemplo o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde você tem o NUPEMEC, que é um Núcleo Permanente de Métodos Consensuais e Solução de Conflito. O NUPEMEC ele é constituído dos SEJUSCs, né, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania. Esses SEJUSCs não existem só no Rio de Janeiro, no Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, existem nos tribunais do Brasil. Então, eu acho que o Poder Judiciário, por si só, ele está preparado para receber essas demandas a nível conciliatório, em primeiro lugar. Temos que pensar na possibilidade de essas conciliações se realizarem de forma prévia à propositura de uma ação judicial. Porque também de nada adiantaria, perdoem a minha franqueza, né? Primeiro se propor a demanda judicial para depois se tentar a conciliação. Eu sei que o Código de Processo Civil permite, né, como primeiro ato, que o juiz já designe uma audiência de conciliação. Mas aí a demanda já vai estar instaurada. É uma solução? Não nego. Agora, acho que teríamos que pensar, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já está pensando nisso, numa conciliação prévia, ou seja, uma conciliação que venha anteceder a propositura da ação judicial, para evitar o demandismo, para evitar o excesso, vamos dizer assim, de distribuição de processos perante o Poder Judiciário. Então, eu acho que essa conciliação prévia, eu acho que é a medida, vamos dizer assim, mais efetiva que se pode vislumbrar com relação a uma prevenção contra um excesso de demandas ou contra demandas em massa. E essa solução, ela se avizinha, vamos dizer assim, com fundamento para satisfazer as partes. Ou seja, você tem de um lado empresários e comerciantes, de outro lado você tem os consumidores. A crise que resulta da pandemia, ela vai sim interferir nos contratos.
veja a situação com relação a companhias aéreas, veja a situação com relação a bares e restaurantes, shopping centers, veja a questão das prestações escolares. Você tem situações aonde, se eventualmente o empresário, o comerciante, ele não sentar na mesa de conciliação, talvez ele perca o consumidor, talvez ele perca o contrato. O que seria pior? O melhor nesse momento é a manutenção da situação, é a manutenção do contrato. Então, se é para manter o contrato, vamos pensar numa forma de compor as dificuldades, porque as dificuldades elas existem para ambos os lados. E aí, quando eu falo em conciliação, necessariamente eu tenho que falar no conciliador. O conciliador tem que ser uma pessoa preparada, tem que ser uma pessoa instruída, tem que ser uma pessoa voltada para o objetivo de atingir o consenso das partes, né? A formação em conciliador ela passa necessariamente pela oferta de cursos. Eu acho que o Tribunal de Justiça do Rio já pensa nisso, já tem cursos específicos para conciliador e eu acho que você não pode se desgarrar desse caminho. Eu acho que o conciliador tem que ser aquela pessoa com instrução direcionada para obter o consenso das partes. Técnicas de conciliação têm que ser levadas, vamos dizer assim, ao conciliador, têm que ser passadas ao conciliador para que ele possa aplicá-las no ato da conciliação, nas audiências de conciliação. E essa conciliação ela tem que ser prévia, como eu já falei. Agora, muito resumidamente, né, quando você tem uma situação de conciliação e eventualmente essa situação de conciliação não surte o efeito desejado, nós temos normas no nosso Código Civil, no nosso Código de Processo Civil, no Código de Defesa do Consumidor, que permitem a revisão ou mesmo a resolução do contrato, resolvendo uma situação que se cria, que está, vamos dizer assim, tomada por um impasse em razão da crise da pandemia. Eu acho que primeiro nós temos que ter a conciliação, a prévia conciliação, isso é fundamental, para que nós não tenhamos o demandismo. Essa prévia conciliação realizada por conciliadores que eu poderia chamar de profissionais, ou seja, que tenham sido devidamente instruídos e orientados a tanto. Eu acho que ela tem aí uma enorme chance de sucesso, para que a gente possa não ver repetir o que aconteceu em vezes anteriores, quando nós tivemos um excesso de demandismo ao Poder Judiciário. Nós não podemos esquecer que nós temos dispositivos no Código Civil, como o artigo 317, como os artigos 478, 479, 480. Nós temos dispositivos no Código de Defesa do Consumidor que permitem a revisão e permitem a resolução, caso a relação seja de consumo, que vai ser na maioria das vezes. Nós não podemos esquecer também da recente lei aprovada, que é a Lei da Liberdade Econômica, né, que trouxe, vamos dizer assim, algumas modificações no Código Civil. Eu acho que numa eventual decisão sobre revisão ou sobre resolução de contrato tem que se levar em consideração essas alterações. Embora essa lei ela tenha alterado o Código Civil para dizer que o princípio da intervenção mínima do Estado, ele está, vamos dizer assim, ele tem que ser aplicado. Eu acho que numa situação de pandemia, uma situação que nós vivemos hoje, mesmo aplicando o princípio da intervenção mínima do Estado, há a possibilidade, sim, de uma revisão judicial. Mas a revisão judicial é o que a gente não deseja. A gente deseja a conciliação prévia. E eu espero que tudo isso possa se resolver de forma mais rápida possível e de forma a fazer com que as partes efetivamente mantenham as contratações e que a economia possa voltar a circular como antes da pandemia. Em poucas palavras, acho que, resumindo, isso é o que eu de primeiro tinha para trazer para vocês. Também lembrando que o Código de Processo Civil ele é voltado para a conciliação, ele tem dispositivos que podem, eventualmente, num processo, fazer com que a conciliação seja tomada como primazia pelo magistrado. Então, desejo a todos que essa crise possa passar, que nós possamos voltar ao estado de normalidade e que a crise em decorrência da pandemia possa ser controlada pela conciliação prévia e pela disposição de cada um de conciliar. Um forte abraço em todos.